De igual maneira, a palavra é lida em honra ao único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, lemos a sua palavra, a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. Apocalipse 21, capítulo 21, verso de número 1. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus até o verso de número 3. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o antigo céu e a antiga terra tinham passado e o mar já não estava mais ali. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, lindamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz vinda do trono dizer: Vejam, a Shekinah de Deus está com a humanidade, e ele viverá com os homens. Eles serão seu povo, e ele próprio, Emanuel, que significa Deus com eles, será o Deus deles. Vamos ler novamente o capítulo 21, mais o último versículo que lemos, versículo de número 3. Ouvi uma forte voz vinda do trono dizer: Vejam, a Shekinah de Deus está com a humanidade, e ele viverá com os homens. Eles serão seu povo, e ele próprio, Emanuel, que significa Deus com eles, será o Deus deles. Glória a Deus. Já falamos sobre o novo céu e a nova terra, já falamos sobre a nova Jerusalém. E depois que João vê tudo isso, vê o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém, vindo da parte de Deus, descendo do céu, como uma noiva lindamente vestida para seu marido, João ele vê, na verdade ele ouve, uma forte voz vinda do trono de Deus dizendo: Vejam, a Shekinah de Deus, ela está com a humanidade. E ele, ou seja, Deus, e ele viverá com os homens. Eles serão seu povo e ele próprio, Emanuel, será o Deus deles. A Bíblia ela nos apresenta os acontecimentos e as coisas por partes. Sempre é assim. Se a gente lembrar em Gênesis, capítulo 1, verso de número 1, a gente primeiro vai ver um universo sem forma, vazio, e pouco a pouco Deus vai moldando a criação do jeito que Ele quer. Primeiro Ele cria a terra, depois Ele cria as plantas, depois Ele coloca os animais do mar, depois os da terra e do ar, por fim o homem, e Ele coloca cada coisa em seu lugar. Na criação do novo céu e da nova terra, a gente vê exatamente as coisas acontecendo por etapas. Primeiro um novo céu, depois uma nova terra, depois a nova Jerusalém, ou seja, o nosso novo lar. E nessas explicações, conforme a gente vai avançando, porque o capítulo de número 21 e 22 é dedicado a explicar como é a vida eterna que nos espera, que espera aos filhos de Deus. Estamos lendo o capítulo 21 do livro de Apocalipse. Vemos um novo céu, uma nova terra, uma nova cidade. E vemos um novo fato, o mais importante da Bíblia, que um dia a Shekinah de Deus estará com a humanidade, toda a humanidade. Porque toda a humanidade que vai existir no novo céu e na nova terra é a humanidade santificada, é a igreja de Deus. Diz a palavra de Deus que o homem viverá com Deus e a humanidade será o povo de Deus. E ele próprio, ou seja, Deus, ele próprio, Emanuel, Deus com eles. Porque Emanuel, todos nós sabemos que significa Deus conosco. Ele próprio, diz a Bíblia, Emanuel será o Deus deles. Muita gente não percebe, mas isso é o cumprimento de uma profecia
que acontece lá no livro de Levíticos. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Levítico, capítulo de número 26. Levítico 26 vai deixar uma profecia que muita gente não percebe que é profecia. Livro de Levítico, capítulo de número 26, verso de número 12. Levítico 26, verso 12 diz assim: o Senhor fala para Moisés o seguinte: andarei entre vocês e serei seu Deus. Vocês serão meu povo. Isso diz Levíticos 26, verso de número 12. Andarei entre vocês e serei seu Deus. Vocês serão meu povo. Muito bem. Passa a Bíblia, o livro de Números, o livro de Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e não vemos Deus andando em nosso meio, no meio da humanidade, de forma visível, de forma que a gente possa ver Deus assim como a gente olha para um amigo que está ao nosso lado, em nossa sala. E por que a gente não vê isso acontecer, já que Deus prometeu isso no livro de Levítico? Por que Moisés não viu isso acontecendo? Porque nem todo mundo poderia chegar na presença de Deus, somente os sacerdotes, e olhe lá, uma vez só por ano. Porque essa profecia não diz respeito a essa terra. Essa profecia que foi entregue a Moisés não diz respeito aos tempos de Moisés, não diz respeito ao tempo dos profetas, diz respeito ao tempo que está acontecendo aqui no livro de Apocalipse, onde todos poderemos ter acesso a Deus e acesso ilimitado. Porque mais do que estar conosco, Deus viverá conosco. Nossa casa estará na casa de Deus. Por mais que a gente esteja próximo de Deus nessa terra, a gente não ouve a Deus 24 horas. A gente não consegue ver a Deus. A Bíblia promete que um dia vamos ver. Por que não ouvimos Deus 24 horas? Por que não podemos ver Deus? Porque simplesmente a nossa carne não suporta, viraríamos pó. Deus explicou isso para Moisés. Mas chegará um dia em que a profecia que foi entregue a Moisés no livro de Levítico vai se cumprir. E esses dias são os dias em que estamos lendo aqui no livro de Apocalipse. Veja o que diz os outros profetas. Vamos ler o que o profeta Ezequiel ele diz acerca desses tempos. Por meio do profeta Ezequiel, o Senhor ele também dá a promessa, a mesma promessa que ele deu a Moisés. No final da visão do Vale de Ossos Secos, do livro de Ezequiel 37, o último versículo do capítulo, Ezequiel 37, verso de número 27. Na visão do Vale de Ossos Secos, o último versículo desse capítulo diz o seguinte, Ezequiel 37, 27. O Senhor diz assim: minha casa estará com eles, eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Exatamente como o livro de Apocalipse diz, que Deus será o nosso Deus e que nós seremos o seu povo. Vamos ler o livro de Apocalipse novamente? Apocalipse 21, 3. Ouvi uma forte voz vinda do trono dizer: vejam, a Shekinah de Deus está com a humanidade, e ele viverá com os homens ao cumprimento da profecia. Eles serão seu povo, e ele próprio, Emanuel, que significa Deus com eles, será o Deus deles. Cumpriu-se a profecia descrita no livro de Levítico e descrita no livro de Ezequiel também. Isso porque não lemos Isaías, não lemos outros versículos, não lemos outros profetas, mas a profecia se repete em vários momentos da palavra de Deus. Visto que estamos falando de um dos nomes de Deus, de um dos nomes de Jesus, Emanuel, vamos explicar uma dúvida sobre esse nome? Emanuel,
que significa Deus com eles. Esse nome, ele se repete aqui, ele se repete nos evangelhos, ele se repete no livro de Isaías. Há uma questão muito complicada a respeito desse nome, porque aparentemente esse nome, veja o que eu estou dizendo, aparentemente esse nome prova que existe erro na Bíblia. Veja o que eu estou dizendo, aparentemente. Ele não prova nada, mas aparentemente, à primeira vista, prova-se que esse nome é um erro na Bíblia. Vou explicar por quê. Vamos ler a profecia do livro de Isaías, que tudo tem a ver com o livro de Apocalipse. Isaías 7:10, que fala sobre o Messias, que fala sobre Jesus Cristo. Isaías 7:10 vai dizer o seguinte a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Messias. O Senhor falou novamente a Acais. Ele disse: peça ao Senhor, seu Deus, que dê a você um sinal. Peça-o de qualquer lugar, das profundezas do Sheol até as alturas acima. Acais, porém, respondeu: não quero pedir, não quero pôr o Senhor à prova. Então o profeta, que é Isaías, disse: ouça aqui, casa de Davi. Cansar a paciência das pessoas é coisa pequena para você, para desejar cansar também a paciência do meu Deus? Portanto, o próprio Senhor dará a vocês um sinal. A virgem engravidará, dará à luz um filho e o chamará Emanuel, que significa Deus está conosco. Isso diz a profecia acerca do Messias. Mas espera aí, se o Messias vai ser chamado Emanuel, por que o nome dado ao Messias quando ele nasceu, quando Maria deu o nome ao Messias, chamou ele de Yeshua? Para a nossa língua é traduzido Jesus. Jesus e Yeshua não é o mesmo nome que Emanuel. Emanuel é Emanuel. Veja o que diz o livro de Mateus, capítulo de número 1, quando fala do nascimento de Jesus Cristo. Mateus, verso de número 18 do capítulo 1. Mateus, capítulo 1, verso de número 18. O nascimento de Yeshua, o Messias, foi assim. Quando sua mãe, Maria, estava comprometida com José, antes que se casassem, ela se encontrou grávida pelo Espírito Santo. José, seu futuro marido, era um homem que agia de forma correta. Portanto, ele planejou desfazer o noivado discretamente, em vez de expô-la à vergonha pública. Mas, enquanto pensava sobre isso, um anjo do Senhor lhe apareceu em um sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria em sua casa como mulher, pois o que foi gerado nela procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe chamará Yeshua, ou seja, Jesus, que significa o Senhor salva, porque ele salvará seu povo dos pecados dele. Aqui acaba a fala do anjo. Se a gente for seguir para o próximo versículo, versículo 22, agora é o próprio evangelista Mateus escrevendo. Veja o que diz o evangelista Mateus. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor disse por meio do profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles o chamarão Emanuel. O nome significa Deus está conosco. Aí Mateus continua a história. Quando José despertou, fez o que o anjo do Senhor lhe dissera. Levou Maria para sua casa como sua mulher, mas não teve relações sexuais com ela até o nascimento do filho, e o chamou Jesus. Mateus, o apóstolo, ele conta a história de que o anjo apareceu para José e o anjo diz a José que o menino que vai nascer deve ser chamado Jesus. Mas aí, quando acaba de contar a história e a fala do anjo, Mateus ele escreve explicando que tudo isso aconteceu
inclusive o anjo chegar e dizer que o nome do menino deve ser Jesus, tudo isso aconteceu para se cumprir a palavra que a gente leu lá em Isaías, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles o chamarão Emanuel, que significa Deus está conosco, Deus conosco. Como assim, apóstolo Mateus? Como é que, para cumprir a profecia de que o Messias deve ser chamado Emanuel, eu preciso colocar outro nome e chamar Jesus? Não pelo nome de Emanuel, mas pelo nome de Jesus. Pelo nome de Yeshua. Aparentemente, ou o anjo errou, ou José errou ao colocar o nome do menino de Yeshua. Na verdade, ninguém errou. Está tudo conforme a profecia. O que muitas pessoas não entendem é que o livro da Bíblia, a Bíblia, ela não foi escrita ontem, ela foi escrita há muitos milênios atrás. Ela não foi escrita por um povo que fala português. Ela não foi escrita para um povo com a nossa cultura, nem um povo que fala a nossa língua e nem um povo que vive em nossos tempos. A Bíblia ela foi simplesmente escrita em uma cultura diferente, em tempos diferentes, em um povo diferente, em um idioma diferente. Nos nossos dias, para nós brasileiros, quando a gente fala como você se chama, esperamos o nome de uma pessoa e esse nome é o nome original da pessoa e esse é o nome de registro da pessoa. Mas quando falamos do povo hebreu, especialmente o povo hebreu de milênios atrás, não é bem assim. Na Bíblia e ao longo da Bíblia, não somente Jesus Cristo, mas várias pessoas recebem nomes que não são nomes para serem usados pela pessoa. São títulos. É como se antes de qualquer irmão ou irmã que nascer, Jesus Cristo falasse para os pais: ei, quando essa criança nascer, chame ela de o evangelista, porque ela vai evangelizar muitas pessoas. Perceba que evangelista não é um nome de uma pessoa. Perceba que evangelista é um título. É semelhante aos nossos sobrenomes hoje em dia. Nossos sobrenomes são títulos, não são o nosso nome verdadeiro. Quer um exemplo disso para ficar mais fácil? Talvez você ainda não esteja entendendo. Vamos ler aqui o livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 12. 2 Samuel, capítulo de número 12, acontece exatamente o que eu estou dizendo para as irmãs e para os irmãos. 2 Samuel, capítulo de número 12, verso de número 24. Veja o que acontece com Davi e Batseba. Davi confortou sua esposa, Batseba. Veio a ela e foi para a cama com ela. Ela deu à luz um filho e o chamou Salomão. O Senhor o amou e ordenou por intermédio de Natã, o profeta, que ele fosse chamado Gedidias, que significa amado por Deus, por causa do Senhor. Aconteceu a mesma coisa com Salomão. Salomão nasceu, Davi deu o nome para ele de Salomão. O Senhor amou Salomão e ordenou ao profeta Natã, por meio do profeta Natã, entregou a mensagem de que Salomão seria chamado Gedidias. Gedidias significa amado por Deus. Porém, sabemos que o nome de Salomão é Salomão e continua sendo Salomão. Acontece que Deus entregava título às pessoas e as próprias pessoas, umas com as outras, entregavam títulos umas às outras. É como se fosse um apelido. Hoje em dia você tem apelido para as pessoas que não é nome, é título, para designar uma característica. Exatamente da mesma forma. O nome de Salomão, Deus disse que ele deveria ser chamado Gedidias. Mas ser chamado não é a mesma coisa que ser nomeado.
Não é porque uma pessoa é chamada de G de Dias que o nome dela é G de Dias. Eu posso ser chamado de muitas coisas, muita gente me chama de pregador, muita gente me chama por outros nomes, mas o meu nome é Tiago. O fato é que quando Isaías disse que Jesus Cristo seria chamado Emanuel, não é que Jesus Cristo iria ser nomeado Emanuel, mas que Jesus Cristo seria conhecido como Emanuel, como o Deus conosco. E de fato, ele é conhecido dessa forma. Os apóstolos sabiam que Deus estava em seu meio. Nós sabemos que Jesus Cristo está em nosso meio e nós o conhecemos por Deus. Está se cumprindo a profecia, justamente como Isaías disse, quando se referimos Deus está aqui nesse lugar, nesse culto, estamos nos referindo a Deus dessa forma, estamos chamando Jesus Cristo de Emanuel. Quer outro exemplo para ficar mais fácil? Vamos ver o livro de Mateus, novamente o capítulo 2 de Mateus, agora, próximo capítulo de Mateus, capítulo 2 de Mateus. Veja outro nome que é dado ao Messias, mas que não é o nome original do Messias. Livro de Mateus, capítulo de número 2, verso de número 19. Mateus diz assim, escreve assim: Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em um sonho a José, no Egito, e disse: Levante-se, pegue o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois os que procuravam matar o menino estão mortos. Então ele se levantou, pegou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Entretanto, ao ouvir que Arquelau tinha sucedido seu pai Herodes como rei de Judá, temeu ir para lá. Avisado em um sonho, dirigiu-se para a região da Galileia e se estabeleceu em uma cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Os profetas disseram assim: ele será chamado Nazareno. Quem disse isso foi o profeta Isaías, em Isaías 11. Mais uma vez, Mateus, o apóstolo, ele diz que José e Maria foram morar na Galileia, em Nazaré, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, novamente o profeta Isaías, não é? E o que é que diz o profeta Isaías? Está escrito no livro de Mateus: ele será chamado Nazareno. A respeito do Messias, Isaías disse isso. Mas o Messias não é chamado Nazareno. Porque a gente espera que, se o profeta Isaías disse o Messias será chamado Nazareno, a gente espera que será o nome dele, não é verdade? Não, a gente não espera que será o nome dele. A gente sabe que será chamado Nazareno porque ele vai ter ligação com a cidade de Nazaré. Então, por que interpretamos quando o profeta Isaías diz ele será chamado Emanuel? Porque a gente espera que seja um nome aplicável realmente ao Messias. Obviamente é um nome aplicável, mas não é o nome original do Messias. Ele não vai ser chamado assim, ele vai ser conhecido assim. Da mesma forma que ele será chamado Nazareno, como disse o profeta Isaías, mas de fato ele não foi chamado assim de nome, mas conhecido como Nazareno. Vou dar um último exemplo aqui sobre essas relações dos nomes com o povo hebreu. No livro de Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, vai falar o nome de algumas pessoas que foram indicadas para a obra de Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor a respeito desses homens. A palavra do Senhor vai apresentar para nós um homem chamado Simão. E diz a palavra que Simão era chamado Níger.
significa Simão negro, porque ele era negro. A palavra também vai nos falar acerca do companheiro de Paulo, Barnabé, que esse não era o nome verdadeiro dele. Olha que interessante. Também era somente um apelido, assim como Simão, o negro, era conhecido por ser o negro, mas não era o nome dele de verdade. Assim como o apóstolo Mateus também era chamado de Levi, a Bíblia diz isso no livro de Mateus. Mas Levi não era o nome do apóstolo, era só um nome de chamamento. Então, da mesma forma que várias pessoas na Bíblia, como Salomão, o apóstolo Mateus, o evangelista Barnabé, Simão, que também foi escolhido para a obra de Deus, no livro de Atos, e tantos outros. Josué, por exemplo, Josué não é o nome verdadeiro de Josué. Josué é o companheiro de Moisés. O nome dele é Oséias. Mas várias pessoas na Bíblia, porque é uma cultura judaica que pessoas tenham, vamos dizer assim, entre aspas, apelidos, mas não são bem apelidos, são mais títulos. Também isso acontece com o Messias. O Messias é chamado de Emanuel, é chamado de Nazareno, mas não quer dizer que esses sejam os nomes do Messias. A gente pode ver outro caso no livro de Isaías, para finalizar a pregação, onde Isaías vai chamar o Messias, vai dizer que ele vai ser chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. O profeta aqui, profeta Isaías, capítulo de número 9, verso de número 6, diz assim a respeito do Messias: pois uma criança nasceu para nós, um filho nos foi dado, o domínio repousará sobre seus ombros, e a ele será dado o nome Peleioet El Gibor Aviad Sar Shalom, que significa maravilha de conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas espera aí, se Isaías está dizendo que o nome da criança será dado a ele o nome maravilha de conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz, qual desses nomes, Isaías, é o nome do Messias? Ou será que o Messias tem o maior nome da terra, o nome mais longo da terra? Na verdade, Isaías está dizendo exatamente a mesma coisa que ele disse quando falou que o Messias será chamado Emanuel. Ele será chamado, ele não vai ser nomeado, não será o nome dele. Ele vai ser chamado Deus forte, maravilha de conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E realmente Jesus Cristo é chamado dessa forma, mas não quer dizer que esse ia ser o nome de registro do Messias, não é? Vamos falar de maneira mais fácil, o nome do cartório. Que fique bem claro, porque aparentemente aos olhos nus é um erro. É um erro que poderia provar que o evangelho de Mateus é um evangelho errado, mas não. Trata somente de entender a cultura e de não se esquecer de que o povo judeu faz isso. E aconteceu com Salomão, e aconteceu com Josué, e aconteceu com Simão o Negro, aconteceu com Barnabé, aconteceu com o apóstolo Mateus e acontece com diversas pessoas na Bíblia. Isso é totalmente normal, amém? Essa foi a pregação de hoje. A gente não se focou tanto na própria história do livro de Apocalipse, mas mais na resolução dessa questão do nome Emanuel, porque muitas pessoas tentam achar brechas e defeitos no Evangelho e acaba levando muita gente a desacreditar no Senhor Jesus Cristo. Isso é um perigo muito grande e que geralmente isso acontece com pessoas que não são bem esclarecidas na palavra de Deus. Por isso é importante a gente ler versículo por versículo, livro por livro, capítulo por capítulo, porque cada história, por mais insignificante que pareça, o nascimento de Salomão, o que isso tem a ver com o Messias, muita coisa. Não desperdice e não despreze
nem sequer um versículo. Por mais que seja do Velho Testamento, por mais que você ache que não tenha nada a ver com o assunto que você está pesquisando, leia a Bíblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo, livro por livro, de capa a capa. Amém?